O Gato Branco, de Luiz Carlos Barata Tiqueto. Finalmente, 30 anos após matar minha esposa a golpes de machado, saí pela porta principal do complexo prisional. Mais de 10.000 dias em que cada um deles representou uma eternidade de sofrimento. E muito mais perversa do que o tormento da lembrança do assassínio era a maldição de ter que dioturnamente conviver com meu algoz, que por sua presença me fizera cometer um crime. Acredito que conheçam minha história e os horrores que me acometeram após enforcar um maldito gato preto. Na mesma noite tive minha casa completamente destruída por um incêndio, o que obrigou a mim e minha esposa a mudarmos-nos para um porão imundo, onde outro perverso felino com uma maldita marca de enforcamento estampada na pelagem me atormentaria até quase a loucura. Por conta desse tormento não me restou outra coisa a não ser o de exterminar o desgraçado. Mas, tomada por algum sentimento que desconheço, minha esposa se interpôs entre meu machado e a cabeça do infeliz, o que provocou sua morte instantânea. E naquele momento, a única coisa que poderia fazer era apagar os rastros do meu ato, emparedando-a na adega. E não fosse o maldito gato, até hoje seus ossos estariam ali, atrás daquela parede. E eu não estaria também com meus ossos emparedados atrás dessas grades. Maldito gato! Longos 10.000 dias e noites em que nem por um minuto deixei de ser atormentado pela perversidade daquele episódio. Não que a culpa sobre o assassínio pesasse em minha consciência, pois que não fazia a mim mesmo nenhum julgamento. E não era também a saudade de minha esposa a atormentar-me, mas a presença constante daquele ser hediondo, que junto à grade de minha cela me fitava com seus olhos demoníacos. Não pensem que enlouqueci após tantos anos de prisão. Não sonhei tampouco. Mas desde que fui apanhado pela polícia e encarcerado, passei a receber a visita diária daquele infeliz bichano. Todos os dias ele ficava ali, na pingadeira da janela fechada por grades, com sua cabeça voltada para dentro da minha cela, imóvel, com seus olhos satânicos a me fitar desafiadoramente. Nenhum som proferia, nenhum movimento fazia. Apenas ficava ali, sentado, me olhando, rachando ao meio meu crânio de uma forma mais dolorosa do que eu fizera com o de minha mulher. Em todas as horas do dia ele ficava ali, mas quando a noite chegava, sua presença mais me apavorava, pois ao receber a luz do dia, sua imagem era refletida enorme na parede sobre a minha cama, uma sombra perturbadora, por conta da qual por anos não soube o que era dormir. Permanecia a noite inteira deitado sobre o colchão, de olhos abertos, fitando aquela sombra, apavorado. Do lado de fora da grade da cela era apenas um gato e sua lembrança perversa. Mas aquela sombra não. Ela era real, enorme e perigosa. Tentei todas as formas que tinha para enxotá-lo, mas nenhuma surtia efeito. Ele continuava ali, estático, me fitando, me violentando, me condenando. Tentei pensar que era apenas o fruto de minha imaginação, que aquilo seria apenas uma alucinação causada pela culpa, e assim fazer com que minha mente simplesmente não despejasse à frente de meus olhos aquela visão. Mas de fato nada adiantava, e até corro o risco de dizer: a cada tentativa de me livrar dele, piorava as coisas, pois a imagem refletida na parede se tornava maior, mais intensa e mais negra, mais aterradora.
Assim foram todos os meus dias dentro do presídio. E esperava que, ao deixá-lo, meu pesadelo continuasse confinado naquela cela, que ficasse para trás a sombra maldita daquele gato. Entretanto, não foi de fato o que ocorreu, pois meu pesadelo não acabaria, apenas mudaria de lugar e de cor. Ainda no dia em que deixei a prisão, decidi visitar o túmulo onde jaziam os restos de minha esposa. Ultrapassei o portão principal do cemitério e caminhava por uma estreita arruela de pedras soltas em direção aos túmulos, quando uma figura familiar passou correndo à minha frente, desaparecendo por entre os túmulos. Era um gato. E não era negro este. Enorme e peludo feito o outro, mas quase que totalmente branco. Pude perceber algo escuro ao redor do seu pescoço, mas, como a aparição me surpreendera, não pude precisar o que era. Refeito do susto, continuei a caminhar até chegar ao sepulcro, e tão logo o avistei, a cerca de 50 metros, minhas artérias congelaram. Aquele ser que passara correndo à minha frente minutos antes estava sentado imponentemente sobre a lápide, me fitando com ar soberbo e desafiador. Não preciso dizer que estremeci. Decidi não sentir medo. Ergui a cabeça, mirei o olhar do bichano e continuei meu caminho. O coração, entretanto, não concordava com minha decisão de serenidade e batia muito rápido. Mas tinha que ir em frente, ganhar aquela disputa. E, ademais, eu tinha ficado paranoico com gatos e aquilo, de certo, era apenas coincidência. Gatos adoram cemitérios e, afinal, ele não era preto, mas branco. E isso era de importância fundamental. Quando eu vencer a cerca de 2/3 do caminho, estando a cerca de 10 metros, o gato ergueu-se, eriçou o pelo e soltou um miado alto e forte, desaparecendo. Pensei que de fato não era nada, que minha imaginação estava pregando-me peças. O bichano ficou com medo de minha presença e sumiu, foi o que pensei. Confortado com minha conclusão, respirei aliviado e dei mais alguns passos até chegar junto à lápide onde estavam gravadas as datas de nascimento e morte da falecida. Entretanto, naquele momento, senti um gelo a correr pela minha espinha e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram, pois a sepultura estava aberta e em lugar do esqueleto seco de minha esposa, havia um outro, de um animal. O esqueleto de um gato. Refeito do susto inicial, procurei a administração do cemitério e pedi explicações ao funcionário, que em princípio duvidou da minha história e apenas após grande insistência me acompanhou e pôde perceber que realmente o túmulo tinha sido violado e os ossos roubados e trocados por ossos de gato. Ação de vândalos, com certeza, arguía o senhor de bigodes. De certo, alguma turba querendo fazer uma brincadeira de mau gosto, ou mesmo alguém revoltado com o hediondo crime que eu cometera contra uma mulher indefesa, fizera aquilo para dar-me um susto. Prometendo investigar o acontecido, o funcionário providenciou areia, cimento e cal e pôs-se a fechar a sepultura. Ao lado dele permaneci em silêncio, com a mente rondando meu passado e trazendo-me à memória a cena em que eu, usando dos mesmos materiais, tentara esconder meu crime. Os dias seguintes foram de total terror. Com a idade tendo corroído minha vitalidade, sem trabalho e, consequentemente, sem dinheiro, passei o tempo esmolando para comer e dormindo sob marquises. Mas algo era ainda pior que a fome, a chuva e o frio. Pois a todos os lugares aonde ia, aquela silhueta parecia me seguir. Furtiva, fazia sempre questão de estar ao alcance dos meus olhos. Por um acaso do destino ou plano demoníaco, o único lugar que consegui como moradia foi o antigo porão, que fora o palco daquele teatro macabro que culminara com minha situação de agora. Tudo estava exatamente igual ao dia em que eu saíra dali algemado pelos policiais, acusado de assassinato. Quilos de poeira jaziam sobre os móveis roídos por cupins, mas eu precisava apenas de um lugar onde pudesse descansar e me esconder daquele pesadelo.
Tratei de trancar a porta da melhor forma que pude e deitei-me na cama. Mas segundos depois, quando mal fechara os olhos, escutei um som, um ronronar. Ergui-me rapidamente e passei a procurar por todos os cantos sem nada encontrar. Bastava, entretanto, que me deitasse e cerrasse os olhos para que aquele som maldito explodisse em meus ouvidos. E assim foi durante os dias que se seguiram. Eu não podia mais dormir, não tinha ânimo e nem desejo de sair daquele lugar. E aquele som me mantinha acordado dia e noite. Uma semana depois, não podia mais suportar aquela situação. E da mesma forma que antes, engendrei planos para capturá-lo, acabando de vez com aquilo. Mas nenhum era suficientemente bom. E enquanto matutava, os dias foram passando sem que eu conseguisse pensar em algo realmente eficaz. Uma noite, tomado por extremo desespero, passei a caçar o gato por todos os recantos, seguindo o som do ronronado. Vislumbrei-o na escuridão, sentado sobre algo que não podia distinguir claramente. Acendi um fósforo e caí sentado, ao perceber aquele maldito confortavelmente assentado sobre a alçada de minha esposa, atrás da parede semidestruída. Não preciso dizer que fiquei cego. Apanhei uma machadinha e passei a desferir golpes desesperados em sua direção, sem conseguir acertar um que fosse. Depois de um longo tempo, sentei-me exausto e coloquei as mãos no rosto. Não podia mais suportar. Tinha que acabar com aquilo. E apenas uma maneira existia. Quando amanheceu o dia, apanhei ferramentas, cal, areia, cimento e os tijolos que estavam esparramados pelo chão e passei a construir outra parede no mesmo lugar. Ao alcançar uma altura que ainda me permitia galgar, lancei para trás dela o restante do material e me esgueirei pela abertura. Passei as próximas horas a fechar com tijolos o restante da parede, pois a única forma de fugir daquele suplício era dar a mim o mesmo destino que impusera a minha esposa e desaparecer para sempre daqueles olhos malditos. Tinha quase acabado, faltando apenas um tijolo para completar minha obra. Apenas um retângulo de cerca de 20 por 10 centímetros era o que me separava de minha libertação. Abaixei-me e peguei o último tijolo, mas ao erguer-me, com a intenção de vislumbrar a última réstia de mundo exterior, o que vi, espreitando por aquele buraco, foi o par de olhos, redondos e insanos, daquele gato branco.